3 de setembro, São Gregório Magno. Gregório nasceu em Roma no ano de 540, em uma família patrícia conhecida como Anite. De grande fé cristã, ele prestou muitos serviços à sé apostólica. Seus pais, Gordiano e Sílvia, transmitiram-lhe nobres valores evangélicos, mediante seu grande exemplo. Após seus estudos de direito, Gregório empreendeu a carreira política e ocupou o cargo de prefeito da cidade de Roma. Essa experiência o amadureceu e o levou a ter uma maior visão da cidade, as suas problemáticas e o profundo senso da ordem e da disciplina. Alguns anos depois, atraído pela vida monacal, decidiu retirar-se da política. Deu seus bens aos pobres e fez da sua vila paterna, no bairro do Célio, um mosteiro dedicado a Santo André. Ali dedicou-se à oração e ao recolhimento, ao estudo da Sagrada Escritura e dos padres da Igreja. O Papa Pelágio II nomeou Gregório diácono e o enviou a Constantinopla como seu representante apostólico, onde permaneceu 6 anos, além de desempenhar as funções diplomáticas que o pontífice lhe havia confiado. Continuou a viver como monge com outros religiosos. Convocado novamente a Roma, voltou ao Célio. Com a morte do Papa Pelágio II, no ano de 590, Gregório foi eleito seu sucessor. Gregório teve que enfrentar um período difícil, corrupção dos lombardos, abundantes chuvas e inundações, que provocaram numerosas vítimas e grandes prejuízos. A escassez atingiu diversas regiões da Itália. A epidemia da peste, que continuava a causar vítimas. Então Gregório exortou os fiéis a fazer penitência, rezar e tomar parte de uma solene procissão penitencial de 3 dias à Basílica de Santa Maria Maior. Ao atravessarem a ponte que liga a área do Vaticano ao centro da cidade, hoje chamada Ponte Santo Anjo, São Gregório Magno e a multidão tiveram a visão do arcanjo Miguel sobre a Mole Adriana, que foi interpretada como um sinal celeste que anunciava o fim da epidemia. Neste lugar se tornou costume chamar o antigo mausoléu de Castelo do Santo Anjo. Ocupando a cátedra de Pedro, Gregório organizou a administração pontifícia e cuidou da Cúria Romana, onde tantos eclesiásticos e leigos tinham interesses bem diferentes daqueles espirituais e caritativos. Assim, confiou a sua direção aos monges beneditinos. Reviu ainda as atividades eclesiásticas nas várias sedes episcopais, estabelecendo que os bens da Igreja fossem utilizados para a própria subsistência e em prol da obra evangelizadora no mundo. Tais bens deviam ser administrados com absoluta retidão, justiça e misericórdia. Gregório ofereceu seus próprios bens e testamento à Igreja para ajudar os fiéis. Comprou e distribuiu-lhes trigo, socorreu os necessitados, sustentou os sacerdotes, monges, claustrais em dificuldades.
e arcou também com o resgate de prisioneiros. Deve-se a ele também as táticas políticas para salvar Roma, esquecida pelos imperadores, e os tratados com os lombardos para assegurar a paz na Itália central. Estabeleceu relações de fraternidade com eles e se preocupou pela sua conversão. Enfim, organizou missões de evangelização entre os visigodos na Espanha e os francos e os saxões. Enviou à Bretanha o prior do convento de Santo André no Célio, Agostinho, que depois se tornou o bispo de Cantuária. O Papa Gregório reformou ainda a celebração da missa, tornando-a mais simples. Promoveu o canto litúrgico, que recebeu o nome de gregoriano, e escreveu diversas obras. Seu epistolário conta com mais de 880 cartas e muitas homilias. Algumas de suas obras famosas são a Magna Moralia in Job, que é um comentário moral sobre o livro de Jó, onde afirma que o ideal moral consiste em uma harmoniosa integração entre a palavra e a ação, pensamento e compromisso, oração e dedicação aos próprios deveres. Também escreveu a Regula Pastoralis, que é uma regra pastoral para o clero de Roma, que traça a figura de um bispo ideal, insistindo sobre o dever do pastor de reconhecer todos os dias a sua miséria e, por fim, dedica o último capítulo ao tema da humildade. Para demonstrar que a santidade é sempre possível, Gregório redigiu o livro intitulado Diálogos, um texto hagiográfico, onde cita exemplos deixados por homens e mulheres, canonizados ou não, acompanhados de reflexões teológicas e místicas. E desta obra, o segundo livro é o mais conhecido, que conta a vida de São Bento. Pode-se dizer que Gregório Magno tenha sido o primeiro Papa a utilizar o poder temporal da Igreja, sem deixar de lado o aspecto espiritual do seu ofício. No entanto, permaneceu sempre um homem simples, tanto que nas suas cartas oficiais se define Servus Servorum Dei, o servo dos servos de Deus, um apelativo que os pontífices mantiveram no tempo. São Gregório Magno morreu em 12 de março de 604 e foi sepultado na Basílica de São Pedro. São Gregório Magno, rogai por nós.